Bom, vamos falar um pouco mais nesse capítulo 4 sobre as técnicas de monitoramento. No monitoramento ambiental, nós utilizamos as características físicas, químicas, biológicas e pedogênicas do ambiente. Então, como nós fomos lá na área base ou na área não contaminada, fizemos uma determinação das características físicas do solo, das características químicas, biológicas e pedogenéticas. Nós vamos comparar esses dados com a área contaminada. Então, tem algumas características que são mais sensíveis à percepção da mudança. E essas características que têm uma maior sensibilidade à mudança, nós chamamos de indicadores. Tá? Então, por exemplo, em duas áreas, eu não espero que a textura do solo vá variar muito. Então, se essa característica do solo ela não varia muito ao longo do tempo, ela não é um bom indicador. Tá? Mas eu vou utilizar as características que são boas indicadores. Por exemplo, entre os indicadores físicos, eu posso utilizar a densidade. Tá? Então, há uma tendência natural dos solos preservados a apresentar uma densidade na superfície um pouco menor por causa do processo do preparo do solo, que resulta na incorporação de matéria orgânica e mesmo pelo processo de aração e drenagem, você tem uma camada mais solta do que a camada subsuperficial. Então, o processo de aração e drenagem normalmente resulta na compactação da camada subsuperficial. Mas você reduz, ou seja, aumenta a densidade na camada subsuperficial, mas uma densidade menor na camada superficial. Então, esses valores de densidade nas camadas é um indicador para mim, para eu comparar com o solo que eu estou tentando recuperar. Uma outra característica é a porosidade do solo. Tá? Então, como processo de preparo do solo, você altera a quantidade de poros. O ideal sempre é que a gente tenha que a quantidade de macroporos sejam semelhantes à de microporos. Tá? Então, quando você tem essa condição de macroporos semelhante à de microporos, você tem que normalmente o solo tem capacidade de reter água, tem uma boa aeração e tem uma boa conservação de gases. Quando o solo começa a ter uma maior macroporosidade, como acontece nos solos mais arenosos, o solo tem uma boa capacidade de drenagem, ou seja, a água vai passar livremente do solo, mas ele tem uma reduzida capacidade de retenção de água, que é essencial para manter as plantas que você deve estar utilizando para recuperar o solo. E quando o solo, a situação inversa, ou seja, o solo tem mais microporos, então o processo de fluxo de água fica comprometido. Isso implica em quê? Ora, as raízes das plantas, elas precisam respirar. E se o solo está saturado, porque porque o solo não consegue transferir parte dessa água acumulado para camadas mais inferiores, significa que o sistema radicular das plantas não vão poder respirar. Resultado, a planta morre. Tá? Então, apesar de oxigênio não ser comprado, um solo alagado resulta na morte das plantas. Temos outros indicadores químicos que nós podemos exemplificar. Por exemplo, a CTC do solo, que é a capacidade que o solo tem de reter cátions. Tá? Então, o solo funciona mais ou menos como ímã. As argilas representam essas cargas negativas do ímã. E por isso, elas tendem a atrair íons com carga oposta dela. A maioria, para nossa sorte, a maioria dos solos apresentam esse ímã carregado negativamente.
Por isso, eles têm a capacidade de atrair íons com carga oposta à da superfície. Se a superfície dos minerais normalmente tem carga negativa, então eles são capazes de atrair cargas positivas. E os metais normalmente têm cargas positivas. Então eles são atraídos para a superfície dos coloides. Então isso significa que os solos que têm uma capacidade de troca catiônica maior, ou seja, tem um ímã mais poderoso que pode atrair mais íons de carga negativa, tá? Eles vão ter uma capacidade maior de reter ou de atrair esses contaminantes com carga positiva. Em contrapartida, os solos que têm uma CTC pequena, ou seja, tem poucos ímãs, ele facilmente é saturado, e uma vez saturado, os metais ou os contaminantes não tendo onde ser retido, a tendência deles é serem carreados para camadas mais inferiores do solo, podendo inclusive contaminar o lençol freático. Então a CTC é um bom indicador. Um outro indicador extraordinário é a matéria orgânica, que nós fizemos aí um esquema mostrando para vocês as diferentes formas de matéria orgânica, seus processos de degradação, etc. Então a matéria orgânica, ele é um excelente indicador, porque por unidade de peso, a matéria orgânica é um ímã mais poderoso do que o solo. Então veja que para você ter a quantidade de cargas que você tem em 1 grama de solo, que tem uma densidade maior do que a matéria orgânica, e 1 grama de matéria orgânica, possivelmente a matéria orgânica deve ter uma capacidade de reter contra íons 10 a 100 vezes maior do que a do solo. Agora, naturalmente, isso vai variar com o tipo de argila que nós estivermos nos referindo. Solos diferentes têm tipo de argilas diferentes, e isso faz um diferencial em ver quantas vezes a matéria orgânica seria mais eficiente em remover esses íons do que a fração mineral do solo. Mas aí vocês poderiam perguntar, bom, se matéria orgânica é tão bom, por que eu não adiciono matéria orgânica? Bom, ao solo. Primeiro de onde eu obteria essa matéria orgânica? Segundo, a matéria orgânica, ela é degradável. Então, quando você adiciona matéria orgânica ao solo, a tendência natural é que você estimule a população de organismos a degradar aquele material. E como resultado da degradação da matéria orgânica, você tem a liberação de CO2, água e nutrientes. Quanto mais você coloca matéria orgânica, mais a velocidade de degradação desse material pelos micro-organismos aumenta. Então, é um poço sem fim. Tá? Então, você precisaria ter uma produção muito grande de biomassa para poder manter adicionando ao solo de forma constante. E, naturalmente, todas as vezes que nós manipulamos mesmo o ecossistema, sempre tem a relação econômica que deve ser preservada. Então, normalmente as pessoas não vão cultivar uma planta com alta biomassa só para botar no solo. Seria uma lógica, mas isso é inviável. Então, os indicadores químicos, nós falamos de matéria orgânica, falamos da CTC e o pH. O pH do solo também é um indicador muito importante. Então, quando você tem um pH muito baixo, é um indicativo que você tem mais cátions ácidos no solo, tipo alumínio, tipo hidrogênio, tá? Manganês, etc. E também, em função desse pH, você pode ter que os contaminantes que são influenciados pela pH, eles podem estar mais disponíveis, tá? E quando você eleva o pH, há uma tendência natural de você reduzir a concentração de cátions básicos, como sódio, cálcio, potássio, magnésio. Você aumenta, melhor dizendo, a concentração dos cátions básicos, sódio, cálcio, potássio, magnésio, tá? E reduz a concentração dos cátions ácidos, alumínio e hidrogênio. E com esses metais de transição, também pode acontecer que o aumento do pH pode reduzir
a sua disponibilidade. E essa informação é extremamente importante, porque muitas vezes você pode resolver o problema de um solo que está com uma alta concentração de metal pesado disponível, alterando o pH. Se ele é menos disponível, um pH elevado, eu posso usar o calcário para elevar o pH do solo e, consequentemente, reduzir a concentração desse elemento no sistema. Tá? Então, falamos do pH, CTC, a matéria orgânica, que talvez sejam os três mais importantes. Temos os indicadores biológicos. Esses indicadores também são extremamente importantes e mais sensíveis de todos esses que eu mencionei, do que os químicos, do que os físicos. O problema, às vezes, é a dificuldade de nós podermos fazer essas avaliações. Normalmente, a gente utiliza a presença de enzimas no solo como um indicador da presença desses micro-organismos, tá? Então, a fosfatase ácida, a fosfatase alcalina, tá? São algumas das enzimas que a gente procura no solo. E a presença dessas enzimas significa que a concentração de micro-organismos no solo pode estar mais alta ou mais baixa. Então a gente espera que, à medida que o solo ele passa para uma situação de, digamos, de recuperação, tá? Então você vai observar que a população de bactérias, de fungos, actinomicetos, ele tende a aumentar. A presença da diversidade, tá, da população de micro-organismos é um excelente indicador, tá, de que o solo também está sendo recuperado. E a questão pedogenética que nós falamos. Tá? Então, a questão pedogenética entra muito naquela linha base. Tá? A pedogênese ela fala como o solo evoluiu da rocha até a sua formação. Então, solos, rochas de regiões diferentes podem formar minerais diferentes. Então, é importante a gente ter esse constituinte básico como ponto de partida para fazer o monitoramento do ambiente. Bom, outras atividades que nós podemos incluir no processo de monitoramento. Então, se nós estamos trabalhando com plantas, nós temos que fazer os tratos culturais para que a planta se desenvolva bem. Então, evitar as culturas que poderiam, ou plantas que poderiam ser competidoras da planta que nós estamos utilizando para remover metais e tal. A proteção da área, às vezes você tem uma área que entra animais e acaba destruindo a plantação, tá? A conservação da microbiota do solo, a fauna, a flora, tá? E principalmente dos recursos hídricos, são algumas das medidas que podem levar ao sucesso do processo de recuperação. Também é indicado as inspeções periódicas para verificar se está tudo ok. Os mesmos procedimentos que você faz quando você tem uma cultura no campo. Você não planta uma cultura e deixa lá. Então você faz visitas regulares no sentido de observar se está tudo ok. Então a evolução do trabalho, a necessidade de se fazer adubação, tá? Reposição de mudas, nem sempre as mudas pegam, tá? Você planta lá, mas ela não pegou. Aí, para não deixar um vazio, você vai lá e faz a reposição dessas mudas. Capinas e controle de formigas e outros macro-organismos que possam prejudicar o crescimento da planta. Bom, tudo isso, todas essas atividades, elas estão contempladas lá no PRAD, tá? E no monitoramento ambiental, se vocês lembram 2 slides lá anteriores, eu tinha falado que é importante a gente observar
a implementação, tá? Da parte do lado do PRAD, e é nessa fase que nós cumprimos as medidas de remediação e restauração e vemos se elas estão sendo foram utilizadas de forma corretas ou não. Depois, a gente também lá, de acordo com o PRAD, a gente vai ver a eficiência. Bom, nesse estágio aí, quando a gente mede a eficiência, o que a gente quer ver é se a cultura ou se a planta tolerante que foi plantada, ela está alcançando o objetivo desejado, que é a remoção do contaminante do sistema. Então, a gente, sempre que adiciona um contaminante no sistema, a gente deve indicar um tempo, mais ou menos, para que haja uma remoção substancial. Por exemplo, quando a gente trabalha com fitoextração, a gente sempre estimula que é necessário um tempo entre 10 e 20 anos para que a planta volte, ou melhor dizendo, para que a área volte à sua condição inicial. Então veja só, muitas vezes as pessoas desistem de utilizar a metodologia de fitoextração exatamente pelo tempo necessário para você manter a área com aquela planta tolerante ou com aquela espécie tolerante que você está usando. Isso vai levar entre 10 e 20 anos, não podemos fazer nada diferente a respeito disso. E a validação, nessa etapa, tá? O que nós queremos avaliar é se a remediação, tá, ou a restauração alcançaram os resultados desejados ou se eles precisam ser corrigidos. Então, se vocês observarem aí na sequência do que nós falamos, nós temos uma primeira fase, nós fizemos um diagnóstico do ambiente, fizemos um plano de recuperação, execução da parte de extração das minas e tal, e por fim nós temos o processo de utilização de plantas ou de tecnologias extracitos para remover o contaminante e, após isso, faremos um monitoramento da área para ver se ela está mantendo as condições ideais do sistema como previsto nos trabalhos originais. Então, eu gostaria de agradecer pela atenção de vocês durante essa parte do curso e vocês têm meu e-mail, qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo, que estarei mais do que grato em poder oferecer qualquer outra informação. Muito obrigado.